Como está a sua mobilidade? Será que você precisa trabalhar mais ela? Será que o que trabalha é o suficiente ou está atingindo os pontos que você realmente precisa? Hoje nesse vídeo eu vou te trazer 3 testes de mobilidade que você precisa fazer e aplicar depois as mobilidades no seu dia a dia. Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, eu sou Isabela Campos, fisioterapeuta, especialista em mobilidade. E hoje nesse vídeo eu separei para vocês 3 dos testes de mobilidade, um dos principais, que são chaves para você identificar como o seu corpo se comporta no movimento e se você está precisando trabalhar um pouquinho mais da sua mobilidade. Porque sim, isso vai influenciar na forma como você se movimenta, como treina, como trabalha, como vive a sua vida e, com toda a certeza, do porquê o seu corpo dói. Vamos lá? Mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo, se te ajuda, te interessa, então fica aqui comigo até o final do vídeo, faça os testes, porque são informações fundamentais para você viver mais leve. Vamos lá. Primeiro teste, nós vamos verificar coluna. Nós vamos fazer um teste que muita gente se força, querendo chegar até o chão, querendo tocar os pés, e já coloca a culpa na posterior. E a posterior ela vai influenciar sim nesse movimento, porque primeiro, se você não está acostumado com esse tipo de movimento, seu cérebro vai interpretar como se você fosse cair e vai mandar mensagem para sua posterior travar. Mas antes de mais nada, a primeira coisa que deve fazer o movimento é a sua coluna. Então, eu não quero que você deixe suas pernas esticadas, eu não quero que a sua posterior interfira no teste. Cada uma das nossas vértebras possui o seu movimento fluido, umas mais, outras menos, mas todas devem se movimentar em direção ao chão. O que acontece na maioria dos casos é que, como nós passamos muito tempo sentados, passamos pouco tempo com estímulo, não movimentamos com frequência em ampla movimentação a coluna, ela perde esta movimentação, esta flexão. E nós vamos encontrar regiões em bloco, vocês vão entender isso melhor. Estas regiões em bloco significam regiões de vértebras que não se movimentam. Como não se movimentam, as regiões ao redor tendem a ficar mais tensas, mais rígidas e adivinha, com mais dor. Vai ter regiões de bloco que não se movimentam e eu vou explicar para vocês. Então, o teste consiste em, pode deixar os seus joelhos bem relaxados e leve o seu corpo para baixo. Aqui eu quero que você tire uma foto, tire um print de um vídeo que você faça e perceba se você consegue fazer uma curvatura lá embaixo, bonitinha, ou se a sua coluna, ela não desce, porque é como se tivesse um cabo te puxando para cima. A sua coluna, ela não tem um movimento de flexão, ela não tem essa fluidez para baixo. Ou ainda, vai ser uma coluna mais reta, uma coluna, como eu disse, em bloco. Então, imagina comigo, fez esse teste, perceba, tira uma foto da sua coluna. Como ela se comporta? Ela faz o movimento ou ela tem regiões de bloco. Essas regiões de bloco podem ser na lombar, na torácica, na cervical, a cervical pode ficar pendurada. E se você identifica isso, significa que nós temos regiões que não se movimentam, que são mais rígidas, mas as poucas regiões que se movimentam, como elas se movimentam sozinhas, elas acabam por ficar sobrecarregadas. E nós precisamos melhorar isso. Para melhorar, vou sugerir para vocês um dos vários exercícios que você pode fazer. O que nós vamos trazer como solução para melhorar essa coluna que se movimenta? Eu vou ficar na posição de 4 apoios, na posição de gato, e esses aqui eu já passei várias vezes para vocês aqui no canal.
Ao invés de fazer o exercício do gato, onde eu flexiono e estendo a minha coluna, eu quero trazer mais consciência para cada uma das vértebras em movimento. Então, eu não vou só dobrar a minha coluna no meio. Eu quero trazer uma onda. Então, eu vou começar com o meu cóccix. Vou tentando controlar lombar, torácica e cervical. Quanto mais devagar você for, mais controle e percepção do movimento você passa a ter. E estende lá para frente. Agora eu vou manter em extensão e vou fazer flexão torácica e cervical. E vou trazendo esse movimento em forma de onda. Se você é iniciante, não se preocupe, porque provavelmente isso vai ser um grande desafio para você. Mas só significa que esses desafios precisam ser desafiados. Você precisa passar por essa barreira, porque é algo que você precisa ter. Se está muito distante da sua realidade, opa, então peraí, eu preciso me preocupar, porque meu corpo precisa ter esse movimento. E a prática leva à melhora. A prática leva à perfeição. Então não se preocupe, pratique. Eu vou dizer para vocês que eu, inclusive, tinha muita dificuldade de controlar e eu fico cada dia melhor conforme a constância eu vou fazendo. Bora pro próximo? Agora nós vamos para quadril. Não vou dar detalhes aqui para vocês, porque eu já falei em outros vídeos do canal, mas rotação de quadril é fundamental. É a peça-chave para termos um quadril que se movimenta bem. E como consequência, ter um joelho que se movimenta bem e uma lombar que se movimenta bem. Então, vamos fazer um teste de rotação de quadril. E se o seu quadril está precisando trabalhar isso, está com um déficit de rotação de quadril, um alerta, tá? Você precisa trabalhar ele. Vamos lá. Eu vou ficar aqui, ó, deitada, de frente para uma parede e eu vou encostar o meu pé numa parede. Então, eu estou com um pé na parede encostado e a perna esticada. Só para me dar apoio, um suporte, como se eu estivesse no chão. E eu vou deitar de barriga para cima. Esta perna vai ficar a 90 graus e eu vou manter esse joelho a 90 graus. Como que eu faço rotação de quadril? Eu mantenho esse joelho no eixo e eu vou rodar. Aqui eu tenho rotação externa. E aqui eu volto e tenho rotação interna. O que você precisa ter aqui? Tomar cuidado para o seu joelho não entrar, para o seu joelho não abrir e fazer o movimento e para você não jogar na sua cintura. Também é importante você perceber se é o seu tornozelo que faz o movimento ou se de fato é o quadril que roda dentro da articulação. Você não deve ter dor ao realizar o exercício e eu quero que você trabalhe o máximo possível, de uma angulação média, em torno de 30 graus mais ou menos de movimento. E compare os dois lados. A minha perna direita está muito pior do que a perna esquerda. A perna esquerda eu faço com muita força. Isso é muito importante para nós trazermos ali o máximo de assimetria possível. Claro que o corpo não é assimétrico, eu não quero que vocês tenham um corpo igual, porque isso não existe, um lado do outro não existe igual. Mas buscar um maior equilíbrio é sempre muito bem-vindo e importante para não termos maior sobrecarga. Para resolver mobilidade de rotação de quadril, vou dar uma opção aqui para você, principalmente quem é iniciante. Nós vamos colocar uma perna para trás, a outra perna aqui à frente, a 90 graus. E se essa posição aqui for desconfortável para você, coloque um bloco, uma almofada aqui no seu bumbum para ficar mais alta, porque é muito importante você manter a estrutura da sua coluna. Sentar numa posição em que você não tem conforto e estrutura de coluna não vai adiantar, não é adequado. Ou coloque a sua mão apoiada aqui à frente, tá bom? Para você inclinar o tronco, mas sempre com a coluna
bem estruturada. Então, o que nós faremos? Eu vou empinar o meu bumbum lá para trás e vou levar o meu peito em direção à minha perna. Eu vou tentar aproximar, diminuir esse ângulo aqui da frente. E você vai movimentar-se para um lado, movimentar-se para o outro, até você encontrar o alongamento da região do seu glúteo. Passei aqui por pelo menos 2 respirações profundas. Eu vou voltar, fiz rotação externa, agora eu vou para a rotação interna. Eu vou não só tentar carimbar o meu bumbum em direção ao chão, como eu vou rodar o meu tronco em direção à perna, mantendo a estrutura da minha coluna. Volto e vou repetir o processo. Bumbum para trás, avanço para frente. Não é avançar para frente flexionando a coluna, é quadril para trás, volto e levo na diagonal. Quero avançar o movimento. Eu posso colocar a minha mão aqui na lateral ou descer aqui se for o caso de pessoas iniciantes e eu vou ativar esta minha perna. Eu quero elevar o meu pé e volto, trazendo mais rotação interna para o meu quadril. E volto. Força, subir. E volto. Não consigo levantar, Isa, não tem problema. Se você tem a intenção, se você sente que está fazendo força, já é o suficiente. E ao longo da prática isso vai melhorando. Pode haver de acontecer algumas câimbras aí, mas isso é normal. Nós não estamos trabalhando aqui somente a parte muscular. Há um sistema neuromuscular aqui envolvido. E as terminações nervosas não sabem o que fazer com essa informação. Vai te gerar cãibra. Então saia, dá uma mexida na sua perna, depois volte que isso tende a melhorar. E se você quer ter exercícios como esse, variações como essa, mas isso eu não sei como fazer, eu não consigo encaixar na minha rotina, eu fico perdida na hora do que fazer, porque são muitas opções. O Mobilize se encaixa justamente para você. No Mobilize você tem toda semana uma rotina de mobilidade diferente, mas com objetivos para te trazer mais movimento, menos dor e muito mais leveza para o seu corpo. Em apenas 15 minutos por dia, porque vocês sabem, eu sempre falo para vocês aqui, que a constância, que o todo dia nós ficamos bons naquilo que praticamos e o todo dia faz muita diferença do que você fazer 2 horas por semana. Para você saber mais sobre o Mobilize, se tornar membro desta comunidade em apenas 15 minutos por dia e ter a mim como professora, muito mais personalizado e organizado, tem aqui abaixo o link na descrição do vídeo para você se inscrever. E vamos agora para o nosso terceiro teste. Agora nós vamos falar de ombros. E para isso eu vim aqui na parede, porque o que nós vamos fazer? Eu quero que você deite novamente como nós fizemos no teste de quadril. E com os 2 pés agora apoiados. A sua lombar, ela não deve estar em hiperlordose, mas também não deve estar completamente apoiada. Ela tem que ter a sua curvatura natural. E a curvatura dela vai ser mais ou menos você colocar a mão no centro da sua coluna. Eu não consigo passar mais. Respiro fundo, ativo o meu core para ativar a minha estabilidade e eu vou levar os meus braços acima da cabeça. Como foi aqui? Consegue chegar sem mover a sua coluna? Ou não consigo, não chega, sinto dor. O teste completo seria você chegar até a região das suas orelhas sem movimentar a sua lombar e sem dor. Mas há casos em que tem restrição de mobilidade de ombros, em que você vai gerar compensações. Então, ou você vai parar sem gerar compensações, mas não vai chegar no ponto final, ou você vai chegar, mas a sua lombar vai junto, ou os seus ombros vão se elevar junto. O que você precisa fazer? Trabalhar a sua mobilidade de ombros. E um exercício muito simples para isso, gente, falando em flexão de ombros, tá? Posição de 4 apoios. O que eu vou fazer é deslizar a minha mão para frente, levando o meu peito para baixo.
e volta. Alterna os lados e volta. Toda vez em que você faz um exercício, respira, dê uma pausa ali no movimento e volta. E eu tenho certeza que isso é um bom início para você melhorar a sua mobilidade, já sentir o seu corpo trabalhando com muito mais possibilidades de movimento. Agora, me conta aqui embaixo nos comentários como foi você nos testes. Passou, não passou, teve dificuldade, sentiu dor? Quero saber tudo para depois nós melhorarmos, claro, com rotina e com mobilidade. Não deixe de compartilhar esse vídeo com os seus amigos, que pode ajudá-los não só a melhorar o seu movimento, mas a ter mais consciência do próprio corpo. E é isso, minha gente. Um beijo e até o próximo vídeo.